a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Nós estamos de volta agradecendo aqui a disponibilidade das nossas cantora Joyce, a Núzia, a minha esposa, cantor auxiliar Francirlê. Daqui a pouco nós iremos ter a participação do nosso presbítero Leuto. Mas antes eu gostaria que você me acompanhasse aí na tela. A passagem bíblica, a gente vai repetir a mesma. Na sexta-feira, nós trouxemos essa passagem. Hoje nós iremos repetir a mesma passagem, tá bom? Eu gostaria que você me acompanhasse aí na tela da sua TV. São Mateus capítulo 8, versículo do 23 ao verso 27. Jesus apazigua a tempestade. Vamos aqui trazer uma palavra da parte de Deus aos nossos corações, repetindo, volto a dizer, os versos que na sexta-feira a gente leu. Verso 23, a seguir nos diz a palavra: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedece? Finalizamos esses versos repetindo a conclusão, o final do verso 27. Quem é este que até os ventos e o mar lhes obedece? Nós pretendemos nos deter um pouco em torno desse tratado, em torno do que aconteceu no ministério terreno de Jesus. Somos sabedores, temos sido orientados por intermédio da palavra, algumas coisas que aconteceram quando Jesus esteve a essa terra. E nós queremos falar um pouco sobre o seguinte tema: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedece? Eu gostaria que você me entendesse, porque para a gente não se perder, nós colocamos aqui algumas coisas e nós pretendemos, nesse momento, repassar para os senhores, para as senhoras que estão aí participando desse trabalho. O milagre que Jesus acalmou a tempestade revela duas preciosidades a respeito do Cristo, a respeito da sua pessoa. O milagre, volta a dizer, de Jesus ter acalmado a tempestade, revela essas duas coisas, duas preciosidades, duas coisas que envolvem a pessoa de Cristo, de Jesus. Em primeiro lugar, o episódio em que Jesus acalmou a tempestade nos revela primeiro sobre a sua
completa humanidade. Esta é a primeira coisa. Para quem tem apreço, para quem tem prazer, para quem tem tempo de ler a Bíblia, sabe que Jesus esteve nessa terra com dupla identidade. Ele esteve como homem. Então, a primeira coisa que envolve esta situação aqui é o Cristo como homem. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus plenamente homem e plenamente Deus. Ele veio a essa terra com dupla identidade. Ele esteve como homem, porque como homem Jesus teve sede, como homem Jesus cansou, como homem ele dormiu, mas como Deus ele sacia a sede do sedento. Como Deus ele sacia a fome dos famintos. Como Deus ele chama os cansados, os oprimidos para libertá-los. E eu volto a dizer que ele esteve nessa terra com dupla identidade. Ele esteve como homem, que é a primeira coisa que entra em destaque aqui, e também esteve como Deus. É interessante que algumas pessoas, ao ministrar a palavra, se aventura a dizer que Jesus não estava dormindo nesse momento, dessa grande tempestade que ele apaziguou. Alguns pregadores se aventuram, diz que ele não estava dormindo, e estava simplesmente testando os discípulos, mas errado, o texto aqui é claro, Jesus de fato estava dormindo. Por conta do quê? Do cansaço, da fadiga, do exaustivo dia de trabalho. Ele estava dormindo. E os discípulos acordam Jesus. A finalidade dos discípulos era por conta do desespero, da agonia. Eles pensavam que iriam morrer. Eles pediram socorro a Jesus. Jesus, após ter sido acordado pelos discípulos, ele repreende os ventos, repreende o mar e se tornou uma grande bonança. Então ele esteve como homem e esteve também como Deus. Olhando a história que envolve essa grande tempestade, é preciso se dizer que, na verdade, as tempestades repentinas, elas são características da região onde os discípulos se encontravam. São características. E a gente prossegue dizendo algo interessante. O mar da Galileia era um grande lago que mede cerca de aproximadamente 21 quilômetros de comprimento. Glória a Deus. 14 quilômetros de largura. Além do mais, o lago é cercado por montanhas. E esta está aproximadamente a mais de 200 metros de altura, a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso favoreceu o acúmulo do ar quente na superfície do lago. Durante o verão, a temperatura do lago ela passa facilmente dos 30 graus centígrados. Então, facilita essa estufa de ar quente que paira sobre o lago. Glória a Deus.
encontrando-se com o ar gelado que vem das montanhas. Também ali correm as águas dos degerros do Monte Hermon, com seus 3.000 metros de altura. O resultado desse choque térmico é a formação de grandes redemoinhos. Quem estava na embarcação não era qualquer pescador. Os pescadores que ali estavam eram pessoas experimentadas. Eram pessoas que conheciam tanto este lago como os demais, ou como as demais regiões. Então, a gente observa essas coisas e a gente vê que, de repente, aconteceu tudo isso. As tempestades repentinas e violentas que nesse momento aconteceu e que também não foi só neste momento, tá certo? Mas aqui o destaque é porque Jesus, o Filho de Deus, baixou uma ordem aos seus discípulos e eles obedeceram. Então, o resultado deste choque térmico é a formação de tempestades repentinas e violentas. Em condições normais, as águas do mar da Galileia são bastante calmas, glória a Deus. Mas, durante uma tempestade, as águas ficam perigosamente agitadas, com ondas que podem superar 2 metros de altura. Inclusive, a disposição geográfica do local favorece até a formação de redemoinhos. Tudo indica que esta era o cenário, que isso era o que estava acontecendo durante essa grande tempestade. Glória a Deus. Agora eu vou me dirigir, os senhores, as senhoras que estão conectadas conosco, nos dando a honra, o privilégio de nos congratularmos. A pergunta é: qual é a tempestade que você está passando? Qual é a situação que você está passando? Eu não quero aqui tirar proveito diante de situação nenhuma de ninguém. Mas, diante das tempestades da vida, diante das coisas que nos cercam, a gente é sabedor que tem pessoas que estão passando situações, tempestade, tribulações, angústia, desespero, agonia, pior do que a gente. Tem pessoas que mesmo abraçando a mesma fé que abraçamos, professando a mesma fé que professamos, mas estão passando momentos difíceis, momentos tenebrosos, agonia na alma, desespero na alma. Eu estou falando para pessoas que estão passando por isso. E nós aproveitamos o momento para dizer para você, meu amado, minha amada, que existe jeito, que tem solução, que Deus pode e quer mudar a sua história. Algumas pessoas entram em desespero ao ponto de dar cabo à sua própria vida. Pessoas que procedem assim, é lamentável dizer, mas infelizmente perdem o direito de passar a eternidade com Deus. Há pessoas que se entregam a qualquer tipo de situação. Há pessoas que não acreditam no agir de Deus. Há pessoas que até nem creem em Deus. E isso é complicado. Agora, quem é este? Se você se deter na história que esse livro sagrado
nos orienta, você vai ver que esse Cristo que operou tanto no passado, determinando os decretos em torno dos ventos, do mar. Esse Deus é o mesmo Deus. O problema é que muitas pessoas não crê como diz as Escrituras, não acredita nessas informações que estão inseridas na Bíblia. Não crê, não acredita. Mas você que crê, você que acredita, há de convir aqui nas Escrituras. Esse mesmo Cristo que operou no passado, controlando os ventos, controlando o mar, é o mesmo Deus que tem poder para controlar, para resolver, para entrar em cena na sua vida. Isso depende não de Deus, isso depende de você, meu querido. Isso depende de você. Glória a Deus. Quem é este? É este que a Bíblia fala ao seu respeito, não é um homem qualquer. Esse que a Bíblia se dirige a ele, não é qualquer um. Esse que a Bíblia se dirige a ele, é o teu, é o meu, é o nosso Salvador, perdoador, libertador, transformador. É aquele que pode sim e quer. O desejo de Deus para com a tua vida é bom, é agradável, os procedimentos dele para você. A vontade de Deus é boa e agradável para você. Muitas pessoas falam a respeito dele. Quem é ele? Quem é ele? E nós iremos enfatizar algumas coisas que têm permeado a nossa sociedade. Por exemplo, para os historiadores, Jesus é apenas um personagem histórico. Quantos e quantos por aí não crê verazmente na pessoa de Cristo, como as Escrituras falam sobre o mesmo, não crê. Alguns pensam assim. Os historiadores, alguns deles, têm Jesus apenas como um personagem histórico. Só que ele vai além da história. Só que ele está acima de tudo. Para os sábios, aleluia, Jesus é um louco. Glória a Deus, mas ele não é louco nenhum. Para os sábios, pessoas que poderiam se destacar melhor na sociedade, ele chegou aos entendimentos deles, por isso eles não sabem o que dizer a respeito de Jesus, se baseando no manuscrito sagrado. Então alguns deles alguns sábios dizem aí que Jesus é um louco. Consultando os sinóticos, a gente se depara com mais coisa. Glória a Deus. Observe, para alguns que em parte têm obtido algumas informações do mesmo, dizem que Jesus é um simples profeta, para outros um ser extraordinário, para outros um espírito iluminado, para outros um dos mediadores entre Deus e os homens, sendo que ele de fato é o único mediador. Para outros ele foi a primeira criatura de Deus, sendo que Jesus é eterno. Se pudéssemos fazer uma pergunta para outros personagens da Bíblia, assim responderiam, como por exemplo, para João Batista. Se fôssemos fazer esta pergunta para João Batista, ele responderia da seguinte maneira: ele responderia e diria, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foi o que o próprio João proferiu diante de uma grande multidão. Não para por aí, mas se nós prosseguirmos aqui, você vai ver que tudo que nós estamos falando aqui está contido na palavra do Senhor nosso Deus. Se perguntássemos para Pedro, Pedro automaticamente diria, este é o Filho de Deus.
Este é o Cristo, Filho de Deus. Para Isaías, Isaías dizia, com certeza, porque está aqui, este aí é o maravilhoso, é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Quem é este que tem controle sobre tudo? E talvez você que esteja sofrendo, não aceite, não acredite, não concorde, porque você está sofrendo, mas infelizmente você não tem crido, acreditado na providência divina. Aí você diz que Deus nada é, que Deus nada pode, que Deus nada faz. E nós aproveitamos esse meio de comunicação para dizer para você que porventura, se há alguém aí e tem pensado assim, ele permanece o mesmo Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus eternamente. É porque algumas pessoas querem só os favores de Deus. Querem só a bênção de Deus. Você quer ver uma pessoa se lembrar de Deus? É só essa pessoa adoecer. É só essa pessoa começar a passar por um problema que ele e ela não tem condição de resolver. E que pede para Deus resolver e quer que seja ontem. Né? Era para ontem. Mas aí, quando não acontece, deixam de crer, deixam de acreditar naquilo que Deus pode fazer. Mas eu quero lhe dizer que independente dos seus pensamentos, das suas expressões, do exagero, da falta de controle da sua mente, eu quero dizer, baseado na Bíblia, que Jesus é o Filho de Deus, que ele é autoexistente, ele sempre existiu. Eu quero dizer para você que ele foi e vai continuar sendo o nosso Deus forte, o Criador de todas as coisas, aquele que governa tudo, aquele que pode tudo, aquele que faz a sua vontade. Por quê? Porque ele é soberano, bendito seja o nome do Senhor. Quem é ele? A Bíblia não se limita a respeito da divindade, do senhorio desse Cristo que veio a essa terra e que, mediante as informações contidas nos sinóticos, a gente vê o agir dele quando esteve aqui. E eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que não só no passado ele fez, esse mesmo Cristo, ele ainda continua operando na vida daqueles que acreditam. E eu quero dizer para você que esse seu problema aí não é nada para ele. Que o que você está passando aí, existem limites, existe um tempo determinado em torno desta luta. Tudo nessa vida passa. Tudo. Então suporte, aguente. Daqui a pouquinho você vai estar sorrindo. Porque esse Jesus que entrou com providência, salvando os seus discípulos, é o mesmo Deus que opera hoje, que faz hoje. Glória a Jesus. Então Isaías com certeza falaria, diria, porque ele escreveu na unção do Espírito, mas no particular, eu acredito que ele se estenderia acerca dessas informações. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Davi, por exemplo, se esta pergunta fosse direcionada ao salmista Davi, eu acredito que ele aproveitaria do Salmo 23, esta bonita canção, esta bonita melodia, ele abriria sua boca e diria: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meus queridos e meus amados irmãos, se fosse nos deter nas expressões, no que foi escrito a respeito de Jesus, nós passaríamos a noite toda, porque ele permanece vivo para sempre. Se fosse nos perguntar a Malaquias quem é ele, ele diria: eu sou da justiça. E assim cada um dos santos profetas que foram separados por Deus diria algo a respeito dele, do que ele fez, do que ele veio fazer. E ele ainda continua atuando no meio de todos nós. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre.
Então, meus queridos e meus amados irmãos, quem é este? Não precisa detalhar a respeito do mesmo, porque antes da criação, ele era e é e continua sendo eterno. Ele é autoexistente. Ele sempre existiu. A forma pela qual o Pai do céu utiliza para resgatar a natureza caída foi enviando seu Filho a essa terra para nos resgatar, para trazer de volta. Glória a Deus. E por conta disso, talvez, as informações precisas, necessárias, não chegou ao conhecimento das pessoas alienadas. Talvez por isso algumas pessoas não tenham convicção de dizer quem de fato é Jesus. Mas uma vez quando o homem vem ao conhecimento da palavra, ele passa a dizer quem de fato é Jesus. Por quê? Porque quando o homem se aproxima do Senhor, a primeira coisa que acontece, os seus pecados são perdoados. Todo aquele que já veio ao conhecimento da palavra, automaticamente, se preciso for, diria a respeito dele, ele é o perdoador, ele me perdoou. E com certeza não iria se deter só em torno do perdão dos pecados, mas diria, ele me lavou, ele me purificou, ele me transportou das trevas para a luz. Somente Jesus e mais ninguém, somente o Filho de Deus é capaz de operar o milagre da salvação, um dos maiores milagres. Você que está sofrendo, você que está passando por lutas, por problema, levante a cabeça, coloque a fé em ação. Não permita que esses pensamentos que vêm das trevas cheguem ao ponto de travar, de barrar você. Levante a sua cabeça e creia na providência divina. Quem é este? Este é o nosso protetor. Ele tem nos protegido, ele tem nos guardado, ele tem nos livrado, ele tem feito coisas que a medicina, os especialistas são incapazes de fazer. Quem é ele? Quem é este? Este é aquele que operou no passado e que opera hoje. Teu problema para Deus não é nada. Então creia verazmente, como as Escrituras falam a respeito do mesmo. Que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, mesmo em plena pandemia, né? Deus está guardando, Deus está protegendo. Aí você me diz, e por que alguns pastores têm partido? Por que alguns crentes têm partido? Na verdade, tanto crente como não crente têm partido para a eternidade. E para nós, é porque chegou o tempo. Para nós é porque o fruto estava maduro. Para nós é porque ele é dono da gente. Ele faz como quer e da maneira que quer. Precisamos acreditar no que está escrito na palavra. Então Jesus entrou em cena, ele repreendeu os ventos, repreendeu o mar. Não sei qual é a sua luta, mas eu estou falando para pessoas que estão aí ao ponto de entregar. Se entregar ao ponto de não faça isso, não faça isso. Creia em Deus, creia na sua palavra, acredite na providência divina. As coisas acontecem com a permissão de Deus. Deus ainda está no controle da situação. Então, compete a nós, seguidores, conhecedores da palavra, colocar a nossa fé em ação. Jesus, vendo a situação dos discípulos, ele automaticamente disse algo interessante aqui. Por que temeis homens de pequena fé? Eu estou falando para pessoas com a fezinha bem pequenininha. Mas o milagre pode acontecer. E Jesus claramente diz, se a sua fé for pequena, do tamanho de um grão de mostarda,
é o suficiente para o milagre acontecer. Você não crê no Deus criador de todas as coisas? Você não acredita que Deus pode fazer? Então, não desista de pedir a Ele aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tanto anela. Permaneça pedindo. Uma hora dessa aí o céu vai se abrir ao seu favor. Você vai ser agraciado com a bênção de Deus. A bênção de Deus é para quem não desiste. A bênção de Deus é para quem acredita. É para quem permanece. É para quem confia pedindo. Os discípulos foram agraciados com a providência divina. O sobrenatural de Deus aconteceu. E tudo voltou ao normal, à sua normalidade. Acredite, Deus vai resolver. Deus ele vai fazer. Não desista. Que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Deus abençoe a todos e nosso muito obrigado. Lembrando que quarta-feira estaremos de volta. Nós iremos ter a participação do nosso presbítero. Isso. Iremos ter a participação do nosso presbítero João Leandro. Quarta-feira será um abençoado culto de criança, tá bom? Quarta-feira. Que Deus abençoe. Vamos ouvir o nosso presbítero louvando a Jesus e logo depois de mais essa bonita canção nós estaremos finalizando o nosso trabalho.